das nossas casas como consumidores, a gente começa a presenciar um novo momento, tá? E a gente começa a observar como as pessoas se comportam, como as empresas se comportam e como a gente faz para viver nesse mundo, conviver com as pessoas como um relacionamento social familiar, de amigos ou como profissionais, né? Como se relacionar com o seu chefe, como se relacionar com a sua equipe, enfim. A gente nesse momento, né, as empresas, indo mais para o aspecto, no primeiro momento, para o viés de negócios, né, as empresas, se a gente pegar o varejo como um grande exemplo disso, o varejo ele teve que se transformar. Basicamente, ele teve que recriar de uma maneira online a experiência de uma loja física, tá? E mais do que isso, teve que prestar um atendimento como se fosse um atendimento pessoal. Isso não é algo simples, isso não é algo fácil, né? Por mais que agora, olhando pelo retrovisor, a gente olha, caramba, por que que eu não comprava esse determinado produto antes pela internet, né? De uma maneira digital? Não sei por quê. Eu gostava de ir na loja, eu gostava de tocar, gostava de experimentar, gostava dessa experiência. Então, foi exatamente essa visão que as empresas tiveram, muitas delas, né? As que sobrevivem, as que sobreviverão, porque aquelas que não tiveram o espírito de adaptação, o espírito de aceleração, o espírito de inovação e transformação digital, certamente ficou para trás. E acho que não vai ter mais tempo para se recuperar, porque vem uma avalanche de novidades dentro do mercado e que vai impossibilitar essa sequência. Mas, enfim, essa recriação, né, não foi simples, né? Transformar essa experiência pessoal numa experiência digital fez com que as empresas tivessem uma velocidade muito maior do que a velocidade que era empreendida até então, né? Muitos projetos estavam, sim, ali nas gavetas, prontos para serem produzidos, muitas estratégias já tinham sido criadas, mas nem todas estavam em prática, né? E foi o momento de começar a tirar isso da gaveta, foi o momento de começar a necessitar das pessoas para que isso fosse feito de uma maneira acelerada. Outro dia eu vi o brilhante Ricardo Amorim expondo de que as empresas, tá? As empresas, ou elas estão no ambiente de transformação, de inovação, ou elas não sobreviverão. A tese era, essas empresas têm que criar um aspecto que seja um aspecto antifrágil, tá? Ou seja, essas empresas elas não podem ficar fragilizadas a uma ruptura do seu negócio em função do imprevisível, tá? Então, as empresas inovadoras, elas têm isso no seu DNA. E ele definia que a tecnologia é um meio e, claro, que as pessoas são um fim desse processo. Eu concordo absolutamente com isso. No entanto, nós não podemos esquecer que as tecnologias também são feitas por pessoas, né? E quando eu digo que são feitas, eu não estou dizendo apenas aquelas pessoas que desenvolvem códigos, algoritmos para a criação de sistemas, mas toda uma cadeia de dentro de uma empresa, de dentro de uma organização que faz o desenho necessário para que algo digital seja criado, né? A gente começa com uma ideia inovadora, a gente começa com uma necessidade de adaptação, a gente começa com uma necessidade de adaptar o negócio a uma nova realidade ou uma realidade que não tem um espaço ainda ocupado, e as pessoas têm uma participação absolutamente ativa e preponderante na criação, né? Mais do que isso, a tecnologia ela é capaz já
de identificar o sentimento das pessoas, né? Quando a gente fala de Big Data, quando a gente fala de processamento imenso de dados, de captação de dados variados e que combinados vão levar a uma inteligência de negócio, a gente está dizendo que isso é um processo de pessoas para pessoas, né? A criação disso ainda não está sendo feita por máquina. A máquina é esse meio que o Ricardo diz, né? Mas a gente tem papel preponderante nisso. Quem? Todas as pessoas da organização, tá? E aí, indo para o aspecto da gestão das pessoas nesse âmbito, esse momento também trouxe uma questão bastante interessante, tá? Eu hoje eu começo muito cedo as minhas reuniões, até porque a gente está com 5 horas de diferença para a Espanha, então, assim, é muito comum que eu comece, às vezes, reuniões às 6h30, 7 horas da manhã, e vou terminar às 8, 9, às vezes até às 10 horas da noite conectado, né? É ruim, né? Não vou dizer que é algo bom nesse sentido, né? No início foi muito pior. Eu acho que agora todo mundo conseguiu, ou a maioria conseguiu, criar uma gestão de tempo e até para que você tenha espaço para suas próprias atividades e para cuidar da sua saúde, né? Mas essa foi uma dinâmica inicial de muitas vídeos, muitas lives, muitas na sequência de agenda, né? E no começo a gente não sabia como isso era, aceitava todas, uma sobrepunha a outra e tal, e a gente entrou nessa dinâmica muito acelerada. Com o tempo, isso foi se ajustando e traz um aspecto bastante interessante, que é a quebra daquele protocolo que, querendo ou não, e dependendo da empresa, dependendo da cultura da empresa, às vezes tem uma barreira maior, outras, dependendo da cultura, uma barreira menor, mas quebrou essa dinâmica digital, quebrou barreiras, né? Ou seja, não há distanciamento mais entre uma camada de direção com a necessidade de falar com uma pessoa de menor nível de cargo dentro da organização, né? Isso trouxe uma aproximação, trouxe uma relação muito mais próxima, né? Nós temos, por exemplo, dentro da Indra, e durante essa fase, nós lançamos muitas iniciativas, né? O nosso CEO, Eduardo Almeida, ele tem vários encontros com a nossa camada de gestão, vários encontros com todos os empregados da companhia, organizados durante esse período, e que isso, quando a gente mede o nível de satisfação, é muito alto. É muito alto porque exatamente, talvez, a gente conseguiu preencher nesse momento um espaço, uma lacuna que existia naquele momento que a gente ainda estava ali presencialmente, né? Talvez por força, não por força só cultural, mas por força da dinâmica do dia a dia, né? Das interrupções que a gente tem no transporte público ou na chegada da empresa, né? Isso tornou uma dinâmica maior, tornou numa velocidade, uma possibilidade melhor esses encontros. Eu acho que isso é algo que segue e não acabará mais e tem que seguir, né? Marcos, nós vamos voltar por uma relação como era antes, uma relação pessoal? Claro que vamos. É necessário, nós somos um povo latino, o povo do toque, do aperto de mão, do abraço, do beijo, né? Isso não pode acabar, isso não vai acabar, isso a gente sente falta, né? Quero fechar esse bloco aqui inicial para a gente começar algumas perguntas, dizendo que algumas iniciativas que nós tínhamos, por exemplo, eu apliquei com a equipe ainda na Espanha em 2019, uma iniciativa nossa chamada Easy Working, né? A gente já planejava muito antes da pandemia uma possibilidade de trabalho remoto, né? As pessoas tiveram a opção de escolher 2 dias a semana
e foi um sucesso, foi muito bacana, a gente não perdeu produtividade, a gente não perdeu o controle e a gente ainda mantinha um encontro semanal presencial, a gente ainda tinha os nossos almoços, tínhamos os nossos cafés da manhã, enfim, mas dava às pessoas a capacidade de trabalhar desde casa de uma maneira organizada, sem se deslocar até o local de trabalho. O que aconteceu agora? Aceleramos esse processo, né? De uma maneira forçosa, fomos todos para casa e entendo que a volta ela será planejada mais ou menos assim na maioria das companhias, ou seja, num sistema de rodízio, num sistema de casa-trabalho, mas também num sistema que deve prevalecer pelo menos alguma periodicidade para que a equipe tenha um encontro presencial, porque isso é muito valioso e eu acho que a gente sente bastante falta. Claro que essa volta ela é planejada diante de todas as questões de saúde, né, necessárias, diante, muito provavelmente, pós uma vacinação, né, para que todos se sintam seguros, mas já tem muitas empresas que já voltaram com parte das suas operações, respeitando o distanciamento social. Os nossos escritórios já estão preparados para isso, com toda a segurança, para receber os nossos colaboradores. Para finalizar, mais um tema que eu acho bastante importante, né, que essa relação digital entre pessoas e empresas também criou uma percepção maior das marcas, né? Eu acho que o consumidor, ainda que nós fôssemos consumidores bastante exigentes, eu acho que a gente passou a perceber outros valores nas marcas, né? Esse processo do varejo, para voltar ao nosso exemplo da transformação da loja física numa loja virtual, com a sensação do atendimento presencial, né? Ele traz também outros valores de percepção de marca. Aquelas marcas que estão ligadas a um propósito, e desde que esses propósitos sejam propósitos verdadeiros, né? Porque agora está mais fácil essa percepção, né? É um propósito muito mais ligado às atitudes do que aqueles propósitos ligados a simplesmente uma propaganda, né? O consumidor percebe a atitude da marca e percebeu nesse momento, ficou mais fragilizado no momento da pandemia. Então, isso também faz parte dessa cadeia digital, isso também faz parte dessa aceleração relacionada às relações humanas. O nosso nível de percepção de marca, o nosso nível de exigência como consumidor, isso conta bastante. Eu tive uma experiência de fazer uma compra e eu não recebi no prazo que deveria receber, né? E eu recebi uma ligação, né, da empresa me pedindo desculpas, me explicando o motivo que ocorreu um acidente com um caminhão que faria a entrega daquele produto, que aquele produto seria mais uma vez fabricado, que eu tinha a oportunidade de cancelar aquela compra ou que eu poderia esperar esse prazo para ter a mercadoria reposta. Isso é uma atitude importante, não é? De uma chamada, de uma ligação, e não de uma maneira fria no momento, e uma compra que foi feita de uma forma absolutamente digital. Isso é uma atitude que demonstra um propósito que eles têm de serviço e de bom atendimento ao cliente, por exemplo, não é? Aguardei o prazo e, para minha surpresa, quando eu recebi o produto em dobro, não é? Isso para mim foi uma experiência bastante importante. Então, a questão da tecnologia ligado à percepção de marca e à relação humana e essa percepção que a gente deve ter do atendimento físico, ainda que ele seja digital, isso é super importante. Fecho aqui, Sueli, Joaquim, e fico aqui aberto a perguntas para a gente retomar o tema.
quiserem fazer as perguntas, você prefere, Marcos, que ela faça pessoalmente ou leia? Como vocês quiserem, Sueli, na dinâmica que vocês quiserem. Se a pessoa quiser habilitar o microfone, fazer a pergunta diretamente, e a gente segue da maneira que for. Acho que a primeira pergunta aqui é do Edson. Acho que eu conheço o Edson. Oi, Edson. Edson, você vai querer abrir, falar com ele, ou a gente lê? Pode ler, Sueli. Pode ler, obrigado. Como manter a cultura organizacional neste novo ambiente de trabalho? Oi, Edson, tudo bem? Olá, Edson. Bom, é um desafio, né? Mas é possível, e a gente tem visto que isso é possível, né? O engajamento, ele é necessário, né? E neste momento que a gente vive desse distanciamento, talvez isso acabou fortalecendo e acelerando também programas de transformação cultural dentro das empresas. Veja só, a nossa empresa começou com um programa de transformação cultural há 3 anos, né? E esse programa ele tinham fases. A primeira fase seria aplicada na Espanha e depois ela tinha um cronograma de ser aplicado país a país. Isso foi absolutamente acelerado e, paralelamente, cada país teve que ter um sponsor para poder fazer essa aplicação desse programa de transformação, e que foi um momento adequado para essa transformação dentro do ambiente que a gente vive. Então, esse programa, ele contém uma série de iniciativas, são 10 iniciativas, praticamente, algumas muito importantes de engajamento, né? Em que a gente tem programas de compartilhamento de conhecimento. A gente utiliza a produção, quase que uma produção cultural, porque você produzir um novo sistema, você produzir um novo tipo de serviço, você produzir uma ideia, você produzir um case, você produzir um artigo científico, que é muito comum no nosso meio, isso tem um valor imenso. E compartilhar esse conhecimento é muito mais prazeroso. Então, nós tivemos um programa de compartilhamento de conhecimento acelerado aqui no Brasil, né? Onde a gente tem os KLs, que são os Knowledge Leaders, por setores que a gente tem dentro da empresa, em que a gente cria uma agenda de compartilhamento de documentos e que a gente pode ter uma consulta aberta a todos os documentos publicados por todos os países, né? A gente tem outras ações de engajamento, que são ações que a gente utiliza uma rede colaborativa, né? Por exemplo, para a gente propor ideias de simplificação de processos, de eliminação de burocracias, de aceleração digital de determinados temas. É fato, nós somos uma empresa de tecnologia, mas a gente vive nessa constante transformação e racionalizando também os nossos processos para eles serem cada vez mais inteligentes, utilizando-se dos próprios conhecimentos que os nossos times têm, tá? Então, esse também, a rede colaborativa também traz uma aproximação e engajamento das pessoas nesse processo. E temos outras ações de engajamento que são ações aqui no Brasil. Por exemplo, a gente tem o Papo Reto com o CEO, que é uma ação de engajamento super importante. A gente tem café com a direção, então a gente faz cafés virtuais com todas as nossas fábricas espalhadas aqui pelo Brasil, e fora do Brasil também a dinâmica é a mesma. A gente também trabalhou muitos aspectos de ações solidárias, né? Ações em conjunto com o GRAAC, por exemplo, com a Legião da Boa Vontade, enfim, tivemos vários programas. Criamos um hackathon em que equipes foram formadas
para propor ideias e inovadoras para o GRAAC, por exemplo. A gente saiu com uma ideia de um sistema de captação inteligente de vários juizados pelo Brasil que determinam ações para serem pagas para uma entidade de caridade que ficam aí perdidas. Então, a gente já faz uma busca inteligente de identificação para ter um volume maior de captação, por exemplo, nesse caso, para o GRAAC, que foi a ideia inovadora premiada e que moveu praticamente toda a companhia no final de semana para execução. Final de semana passado, com todos os cuidados, nossa equipe de João Pessoa, na Paraíba, fez uma ação na praia de recolhimento de lixos, né? Enfim, já temos várias ações lançadas nesse período e que são ações importantes para a transformação. E eu entendo que, neste momento, com essa quebra de barreira e com essa proximidade que a gente criou digitalmente, é sim possível da gente promover essa aceleração. Não sei se eu te respondo, se tem algo mais a complementar. Não. Muito obrigado pela resposta e pela profundidade da resposta. Muito obrigado. Tem o Felipe, eu não sei. Leia o Felipe ou você quer perguntar? Pode ler, Sueli, obrigado. Felipe, como a empresa avalia o fim da privacidade dos trabalhadores e suas casas? Quais os principais impactos relatados pelos trabalhadores da Indra que têm a chance do teletrabalho? Vamos lá. A gente tem aí duas perguntas numa só, e bastante interessantes. A primeira é o seguinte: a percepção geral é boa, tá? As pessoas estão contentes, isso por pesquisa realizada, da forma em que a companhia realizou e proporcionou a possibilidade, com a infraestrutura necessária, desse trabalho remoto, tá? É fato que, num primeiro momento, não houve opção por ninguém, por nenhuma companhia, tá? Foi algo, exatamente como eu relatei no início, forçoso, inicial, necessário e imediato, tá? Fomos todos para casa. E agora a gente já começa numa fase avaliando a retomada, tá? Então, assim, eu vou tomar como um exemplo a minha própria equipe. A minha própria equipe, nós tínhamos lá 3 opções. Uma opção de 100% remoto, uma opção de 3 vezes em casa e 2 no escritório, e uma opção de 2 em casa e 3 no escritório. Essa foi a opção que ninguém escolheu, né? É claro que isso também depende muito do nível da atividade ou do tipo de atividade que cada profissional tem. Algumas delas não serão possíveis serem realizadas desde casa. Outras, já sim. Outras, por questão de segurança, que num primeiro momento, os próprios clientes nossos dispensaram, digamos assim, no momento inicial, mas ao longo da pandemia a gente foi inserindo muitas camadas de segurança, né, para que os trabalhos fossem realizados remotamente, né? É comum que a gente hoje ligue num call center e a pessoa que nos atende num call center esteja na sua casa, né? Então, assim, a percepção geral dentro da Indra, por parte dos colaboradores, principalmente a percepção que nós temos por pesquisa, é que a volta ela vai ser uma volta parcial. Digamos que muitas das pessoas tomaram a decisão, aquelas que evidentemente a atividade permite, de executar o trabalho desde casa. E aí, vamos para a parte mais delicada da tua pergunta, que é a questão de privacidade, né? Primeiro que a gente trabalha dentro de um ambiente corporativo, né? Então, assim, a execução do trabalho corporativo, ou seja, no nosso caso, o desenvolvimento de um sistema, o atendimento
de um cliente, o desenvolvimento de uma proposta ou funções corporativas como o de RH, do financeiro, do jurídico, enfim. Elas estão controladas dentro de um ambiente corporativo, que é um ambiente absolutamente legalizado. Um ambiente que você seria controlado, né, ou teria o devido controle, né, dentro da própria estrutura física da companhia, né? Então, esse é um controle necessário, normal, né, eu diria, e que não tem nenhum tipo de invasão de privacidade, né? Os controles de produtividade, por exemplo, são controles no nosso negócio muito comuns. A gente tem que comprovar a produtividade, por exemplo, de um desenvolvedor de sistemas, até porque essa produtividade e as horas dedicadas ao desenvolvimento de um sistema vão basear o próprio projeto, porque um projeto geralmente ele é baseado num tempo, e esse tempo ele é controlado durante a execução. Isso já nos tempos normais, digamos assim, com a execução no ambiente físico onde todos estejam, mesmo agora, ou principalmente agora, no ambiente remoto. Então, assim, entendo que a privacidade das pessoas está preservada e entendo que o ambiente controlado é um ambiente controlado como se fosse um ambiente dentro da própria empresa, dentro dos próprios escritórios da empresa. Tem a Camila. Oi. É que o seu som estava desligado, Sueli. Liguei. Camila, se quiser perguntar, fica à vontade. Oi, Sueli. Pode bom? fazer a pergunta, por favor. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite, Camila. Você acredita que toda essa mudança que estamos vivendo acabou por forçar o desenvolvimento de líderes mais conservadores que não confiavam tanto, delegavam tanto? É isto, né, Camila? Isso mesmo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consegui entender, né? Assim, houve uma aceleração, evidentemente, para alguns casos, Camila, eu entendo que foi a salvação, né? O delivery. O comércio de comida foi um comércio absolutamente afetado, né? E esse impacto é um impacto global, né? Tenho relatos de amigos de Madrid que viram lá restaurantes tradicionais fecharem as portas, né? Não voltarão a abrir, como aqui também a gente tem casos dessa forma, que não vão abrir porque não foram capazes de sobreviver a esse momento de distanciamento, né? Muitos se reinventaram, né? Eu tenho bons exemplos assim, né? Alguns comércios, por exemplo, eu tenho observado que alguns comércios sofreram mais, por exemplo, de comida japonesa, né? Uma comida que as pessoas, isso eu tenho relatos de pessoas bastante conhecedoras e de clientes desse segmento que nos trouxeram isso, né? É um tipo de comida que as pessoas, no primeiro momento, se desconfiaram, sabe? Assim, se afastaram. Poxa, eu não vou pedir uma comida japonesa, eu não sei o trâmite dessa comida até aqui, eu não sei quanto tempo vai levar. Então, os restaurantes japoneses sofreram bastante nesse momento. Nem todos os deliveries funcionaram bem, né? Para todos os restaurantes, né? Tem até um restaurante muito tradicional, bacana em São Paulo, que eu gostava muito e que fechou as portas e até onde eu sei, pesquisei, nenhuma notícia de reabrir. Outros comércios, assim, pequenos, eu vejo num clube que eu frequento na minha cidade, em São Caetano. O moço da lanchonete, ele começou a improvisar um delivery, né? O delivery dele era por WhatsApp, nos grupos do clube, recebendo os pedidos, sem uma ferramenta de comércio eletrônico estabelecida, né? E por aí ele sobreviveu durante esse tempo para ele poder pagar as contas e sobreviver, porque não tinha outra maneira. O clube fechou as portas, não podia abrir, né?
E ele foi absolutamente afetado por isso. Tá? Já outros sentiram um impacto menor, porque já vinham dentro desse ambiente do delivery há muito tempo. E aí, evidentemente, as plataformas como a iFood, né, tiveram um boom de crescimento, né? As empresas tiveram que, aquelas que também eram bastante resistentes a isso, tiveram que buscar a plataforma do iFood, por exemplo, para poder manter os seus negócios ativos. E foi uma maneira inteligente, ao meu ver, uma maneira importante de sobrevivência no meio da crise e de continuidade dos seus negócios, né? E agora, lentamente, vão retomando. Mas o delivery teve uma função bastante importante para o comércio de comidas, né? Alguns mais afetados, outros menos. Alguns mais afetados por uma questão muito típica, como essa da comida japonesa, por exemplo, e outros porque, como em outros segmentos, não foram inovadores ou não foram visionários o suficientes para enfrentar uma situação como essa que pegou todo mundo de calça curta. Não sei se eu lhe respondi, Camila. Ok, respondeu sim. Muito obrigada, Marcos. Acho que tem mais uma pergunta aí, não sei se está na sequência. Tem a da Carol e depois a sua, se quiser. Tá ótimo. Depois já vem a sua de novo. Tá joia, Sueli, obrigada. Carol Aguiar. Como motivar os colaboradores e fortalecer a comunicação nestes novos tempos e novas formas de trabalho? Muito bem, super importante isso, né? Outro dia eu estava olhando por uma curiosidade, né? Uma corporação como a Indra, grande e tal, evidentemente que ela dispõe de ferramentas colaborativas bastante importantes e potentes, né? No nosso caso, por exemplo, a gente utiliza a Microsoft, então dentro do Teams a gente tem toda a estrutura necessária de relacionamento, né? A gente tem a capacidade de criar grupos, a gente tem a capacidade de compartilhar documentos, de fazer vídeos, de fazer chamadas por áudio, enfim, a gente tem uma imensidão de oportunidades dentro do pacote do Office 365 para a gente poder trabalhar e poder ter toda a estrutura necessária de comunicação. A comunicação é primordial, é fundamental, né? Engraçado que esse era um ponto que em algumas pesquisas no passado, às vezes a gente pecava, né? Às vezes os colaboradores, olha, eu sinto falta de comunicação, eu sinto falta, e a gente ali, poxa, eles sentem falta. E o que a gente faz? Então faz uma ação, faz outra, faz uma, faz outra, e isso talvez, por mais ações que nós fizéssemos, não tinha percepção, ou a gente estava falhando naquela ação, ou a gente não conseguia passar de uma maneira concreta essa percepção para os nossos colaboradores. E agora, durante a pandemia e com o uso dessas ferramentas, houve um processo de aproximação e a comunicação ela flui de uma maneira muito mais competente, de uma maneira que chega a todos, né, pelos meios que nós temos eletrônicos de chegar, né? E cria essa proximidade. A comunicação ela é fundamental. Não adianta você criar 10 iniciativas, algumas de engajamento, outras iniciativas colaborativas, se você não as comunica e se você não tem a atitude dessas ações, né? Então, a comunicação ela é primordial para um processo que agora as empresas deveriam se aproveitar de implementar todo aquele desejo de transformação cultural, para um processo de aproximação dos seus colaboradores e as tecnologias também permitem a medição disso, né? A medição dessa percepção, a medição do retorno que essa ação, que essa atitude está causando na vida das pessoas, né? Estendendo só um pouquinho a sua pergunta, fazer gestão nesses tempos não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa daquele abraço que você dá no café,
daquele dia que você percebe que um colaborador não está bem, você fala, vamos lá tomar um café, ou vamos lá almoçar, vamos bater um papo, ou naquela hora que você tem que sentar numa sala e passar um feedback no sentido de uma situação de correção, ou numa situação de uma mudança de atitude que tem que ter, enfim, não é tão simples assim, né? Então, as ferramentas de comunicação também para o processo de gestão, ela é muito importante, né? Eu tenho o hábito de me comunicar com a equipe, a gente tem uma reunião semanal que a gente faz e praticamente todos os dias a gente está em contato por essas ferramentas, né? E essas ferramentas, se você for para empresa menor, para empresa de menor porte, existem alguns pacotes bastante acessíveis, né? Que não são tão caros e que permitem também o uso dessa comunicação e de uma forma que a gente possa fazer uma gestão também mais aproximada das pessoas. Obrigada, muito obrigada pela resposta, parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua fala, pela palestra de hoje. Obrigado a você. Mais alguma pergunta, Sueli? Olha, pior que tem bastante. Vamos lá. A Camila, de novo. Alguns estudos mostram que em determinados ramos de atuação a produtividade dos colaboradores em home office aumentou. Você atribui isso a problemas de relacionamento que acabam acontecendo nas relações dia a dia ou simplesmente ao fato das horas trabalhadas estarem mais forçadas no trabalho? Ufa! Essa é uma pergunta, acho que demanda uma palestra exclusiva para responder, né? E aí eu vou pôr um pouco da minha opinião, do que eu venho percebendo, né? Primeiro é assim, a gente tem que ter uma observação, um olhar atento às pessoas e ao que elas têm naquele momento de suporte ou de estrutura para poder trabalhar, né? Antes da gente medir a produtividade delas, né? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa no meu time que é pai de gêmeos pequenos, 3, 4 anos de idade. A mãe, a esposa dele, é professora da escola pública, ou seja, os dois foram para dentro de casa, trabalhando remotamente com 2 crianças pequenas, tá? Então, assim, chegou um momento que ele falou assim, Marcos, eu vou trocar meio-dia pela noite e vai ser comum eu te mandar e-mail 1, 2 horas da manhã, porque é a hora que eu consigo trabalhar, porque eu não tenho condições de trabalhar antes desse horário. Eu vou ter que levar um tempo para me adaptar a isso. E num primeiro momento, eles dispensaram a pessoa que os ajudavam em casa, enfim, né, com todo o medo natural daquele pânico social que a gente teve no início da pandemia. Então, isso, por exemplo, é uma das características que podem afetar a produtividade, o ambiente que você está convivendo, né? Às vezes, por uma questão de ruído, você não consegue trabalhar bem, né? Uma aglomeração dentro de casa, a capacidade de internet que se tem para poder trabalhar, né? Às vezes, as pessoas, logo no início, não têm uma estrutura para poder manter a postura e sem perceber, vão tendo problemas de saúde, vão afetando a coluna, por exemplo, né? Conversava isso outro dia, assisti uma palestra de um amigo meu, cirurgião de coluna brilhante, e que ele expunha, né, que as pessoas, sem perceber, vão adotando posturas e, com o tempo, essa postura vai fazendo um mal danado para as pessoas, o que pode provocar também essa perda de produtividade, né? A ansiedade, né, nesse momento, a gente tem que respeitar como as pessoas convivem, como as famílias convivem dentro de casa, tá? Então, assim, são vários os aspectos. Eu acho que ter psicólogos, vários profissionais no meio para poder expor e entender um pouco disso tudo, né, para a gente poder criar. Do lado das ferramentas, evidentemente que se tem ferramentas para poder medir a produção das pessoas, tá?
Um outro ponto que você coloca é essa questão, né, da carga de trabalho bastante excessiva. Eu acho que aí também, eu falo isso com total franqueza, eu acho que as pessoas também precisam aprender a fazer melhor a gestão do tempo, né? Esse também é um tema que dá um debate, um módulo inteiro para poder se debater, né? Mas também, às vezes, as pessoas reclamam da carga de trabalho que elas não conseguem gerenciar, né? Isso é um autoaprendizado, né? Durante esse processo de pandemia, nós tivemos a oportunidade de fazer muitas coisas, né? E fazer a gestão do tempo é uma delas, né? Por exemplo, já que a gente se afastou das possibilidades dos treinamentos que a companhia oferecia dentro de casa, ou dos cursos que nós fazíamos e tal, a gente teve a oportunidade, muitas, logo no início, o Ricardo apresentou aí vários programas gratuitos da universidade, né? As universidades, muitas universidades em todo o mundo inteiro ofereceram cursos interessantes, cursos muito bacanas, fiz alguns de maneira gratuita, né? E as pessoas deveriam também ter aproveitado esse tempo para uma atualização, para o aprendizado, para o conhecimento. E aí muitas das reclamações que eu ouço, mas Marcos, eu não tenho tempo e tal, me conecto muito cedo, termino muito tarde. Falo, mas eu também faço igual, mas eu tento fazer essa gestão do tempo ao longo do meu dia para que outras atividades se encaixem, né? As atividades físicas, as atividades de leitura, as atividades de entretenimento que eu tenho que ter também para ter a cabeça boa para poder trabalhar, né? Eu acho que isso tem um pouco da camada de gestão, né? De gerenciar isso e poder proporcionar e ter a percepção dessa carga que as pessoas estão sofrendo, e por outro lado também a percepção do próprio colaborador, né? É um momento, por exemplo, que as pessoas, eu não quero férias, mas como não quer férias? A gente precisa de férias, né? Ainda que a gente não tenha a possibilidade de fazer uma viagem para um lado, para o outro, mas precisa descansar, precisa se desconectar, né? Então, a gente precisa também do nosso tempo e gerenciar melhor o nosso tempo para poder aproveitar e sobreviver nesse momento que a gente vive em home office, e também aprender isso para o exercício futuro, porque já que essa é uma opção que a gente talvez não vai ter a possibilidade de fugir, né? de permanecer, ainda que seja num sistema que não seja 100%, mas alguns dias da semana, nós temos que ser bastante disciplinados, digamos assim, para ter essa liberdade do trabalho remoto. Obrigada, Marcos. Marcos, a gente tem várias perguntas ainda. Você prefere que a gente envie para você depois? Porque eu não sei. Olha, se tem horário. eu tenho mais 9 minutos aqui para a gente fechar às 9 horas, para não ficar tão extenso. Se quiser, a gente aproveita um pouco mais esses 9 minutos e eu me comprometo depois a responder, à medida do possível, todas as perguntas que chegaram. Podem me enviar que eu respondo cada uma delas. Se for por todas, a gente vai ficar até amanhã. Ainda bem, Tá né? bem. Tá bom. Ainda bem. Que bom, que legal. Bacana. Nada. A gente tem um sorteio ainda. A Poliana... Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar mais 2 perguntas e depois a gente parte para o sorteio. Acho que aí ficaria legal, para ter tempo. Tá, então, pessoal, que tá todo mundo aí, todo mundo vai ser respondido, a gente vai encaminhar para o Marcos, tá bom? E depois a gente faz os agradecimentos aí. A Poliana, vocês tiveram contratações nesse período? Se sim, como foi todo onboarding ou deles? É isso que você escreveu? Como foi o onboarding, né? É que eu não entendi se ela escreveu isso. É isso mesmo, né? Camila, não. Esse é um ponto. Quem fez a pergunta, perdão? Foi a Poliana. Poliana. Tá aí, legal, vamos lá, Poliana. Nem sei se ela está mais aí. Esse é um tema, sim, nós tivemos contratações, até porque o nosso negócio é um negócio
de projetos, né, e de consultoria. Evidentemente, alguns negócios foram bastante afetados, todos aqueles negócios relacionados ao turismo, por exemplo, todos os negócios relacionados à área mais de varejo tiveram um impacto maior, né? Mas, por outro lado, outros negócios tiveram substancial aumento nesses tempos, né? A gente pega a área, por exemplo, de telecomunicações, né? E outras áreas industriais também, as áreas de serviços financeiros também tiveram bastante demandas, digamos assim, de uma consultoria tecnológica e uma consultoria que presta consultoria num momento como esse, né, da transformação e da aceleração digital. E o nosso processo de onboarding também houve uma aceleração nesse sentido, né? A seleção ela passa a ser também por canais digitais, e todo o processo de onboarding também já passa a ser um onboarding digital, né, em que as empresas passam a ter essa tendência nesse momento. A gente vê muitas publicações no LinkedIn, né, das pessoas recebendo os kits de boas-vindas nas suas casas e tal. Isso é legal, isso dá uma sensação já inicial de pertencimento, né? Isso é muito bacana. Eu acho que esse é um dos pontos positivos que essa conexão digital trouxe para as relações humanas, né, e com os colaboradores, desde o processo de onboarding na companhia. Acho que mais uma só, né? Vamos lá para mais uma? A Ivone. O cliente que ainda não conseguiu entender esse teletrabalho não respeita o tempo de trabalhar dos colaboradores. Como vocês adequaram para essa conscientização? Olha só, a gente, no nosso caso, nós somos uma companhia que nós diretamente não temos o atendimento lá com o cliente final, com o usuário final, né? Claro que nós temos algumas operações contratadas por alguns clientes em que a gente faz o atendimento ao usuário, ao cliente final. Mas essas operações, geralmente, elas estão estruturadas por turnos que cobrem determinado tempo, algumas delas, ou a maioria delas, 24/7, e que a gente acaba não tendo esse problema generalizado do avanço do atendimento, além daquilo que a carga do colaborador deveria ser, né? Em geral, não, né? Em geral, a gente não tem grandes problemas nesse sentido. Mas, assim, de novo, eu acho que aí, como numa das respostas anteriores, eu acho que aí também tem um pouco da camada de gestão, tem um pouco do respeito da empresa em relação à gestão dos seus colaboradores, tem um pouco dos próprios colaboradores fazendo a gestão do seu próprio tempo, né? E isso dentro de um equilíbrio e dentro de uma maturidade de todos nessa cadeia, eu acho que funciona bem, sem grandes problemas. Bom, Sueli, aqui só para deixar uma mensagem final para todos. Primeiro, de novo, agradecer a USCIS, agradecer a GRH por esse convite. Foi uma honra estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com todos aqui essa noite. Terei o maior zelo e carinho por responder todas as perguntas que me chegarem depois, né? Não tem problema. Legal, Só não posso prometer para amanhã, é a questão da gestão do tempo. Eu vou fazer isso dentro do tempo que eu puder, mas vou fazer, pode ter certeza. E eu acho que, assim, uma mensagem... Outro dia eu li uma coisa também bastante interessante, que a abordagem humana
para que a relação digital seja efetiva, ela tem que ser afetiva, né? Então, eu acho que, como mensagem final, é isso, né? Ter um pouco de afetividade nessa relação digital para que ela tenha a maior proximidade daquela experiência que nós gostamos, do carinho, do abraço, do toque. Para que essa relação ela seja efetiva, ela tem que ser realmente afetiva, né? Obrigado pela participação de todos, né? E uma boa noite para todo mundo. Eu fico à disposição. Quem quiser também me conectar pelo LinkedIn, tá lá, Marcos Cardoso Lima. E agradeço aqui a participação em meu nome, em nome da Indra. E muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado aí pela sua exposição, sua explanação. O Ricardo vai falar conosco agora, a gente vai fazer o sorteio, então não saiam da sala ainda, mas antes do Ricardo entrar, eu quero deixar alguns recados aqui. Quem não é ainda nosso associado, entre lá no nosso site, associe, entenda mais o que é a nossa associação. Em novembro, agora, nós teremos um meeting, fiquem atentos ao e-mail, fiquem atentos aos nossos canais. E, Ricardo, você está me ouvindo? Sim. Vamos lá. Opa, tá tudo pronto aí? Muito bem, Vandeli. Tudo pronto. Olha, saiu no último minuto, saíram 3 pessoas. Não serão sorteadas, hein? E era bom todo mundo, se puder, abrirem as câmeras, que aí a gente tira uma foto, dependendo, né, de quem for sorteado. Seria agora, Val, ou não? Essa foto? Sim, na verdade, eu vou pedir ajuda da diretoria, cada um entrar numa página. Nós estamos com algumas salas, eu consigo tirar de uma e cada um, eu tiro da número 1 e, consequentemente, a cada um tira aí de alguma sala. Pode ser? Vânia 2. Ok. Aí, Ricardo. Pronto, mas antes disso, eu vou subir aqui a tela, ok? Rufem os tambores aí. E eu vou explicar para vocês aqui um procedimento, tá? Serão sorteadas, então, 3 bolsas de pós-graduação MBA em Recursos Humanos ou MBA empresarial, a escolha do sorteado ou da sorteada, ok? A validade, conforme o edital que nós publicamos aí no ato da inscrição deste evento, a validade dessa inscrição para a bolsa é para se inscrever até o 2º semestre de 2021. Então, por exemplo, para iniciar o curso até agosto de 2021. Ok? Se o sorteado ou a sorteada não estiver presente online aqui, agora perderá o direito à bolsa e nós faremos novo sorteio, até sair os 3 que estão aqui online. Tudo bem? O site indicado para o sorteio eletrônico escolhido e publicado lá no nosso edital foi o sorteador.com.br e pelo sistema de embaralhador de lista de nomes. Então, vou subir ele aqui para vocês, tá? Para a gente acompanhar juntos. O que nós fizemos? Às 6h30 de hoje, recebemos a última inscrição. Tivemos um total aí de 270 pessoas inscritas, tá? Para participação nessa atividade. Todos esses nomes dessas listas inscritas até às 6h30, conforme o nosso edital, estão aqui listados, né, no embaralhador, ok? Vou colocar aqui, então, para nós sortearmos o primeiro ou a primeira felizarda, que será nosso aluno ou nossa aluna no pós-graduação aqui da USC, e muito bem recebido e querido com a gente, ó. Vamos sortear um de cada vez, tudo bem? A hora que eu pedir aqui para embaralhar o jogo, ele vai nos apresentar um nome entre essa lista de todos os inscritos, tudo bem? Se sair o nome de vocês aí, faz festa, faz barulho, libera o microfone, grita pra gente aqui tomar nota do teu nome, tá bom?
Então vamos lá. O primeiro ou a primeira felizarda, vamos dar sequência. Embaralhando agora. Espera lá que o meu computador é um pouquinho lento. A carroça vai se manifestando aqui. Cadê o embaralhador? Vamos ver. Opa, tá manifestando. Espera lá. Ajuda no suspense um computador lerdo, né? Simara Santos. Tá aí a Simara? Não está. Pelo silêncio não está, né, Simara? Mais uma chance. Não está, Simara? 270 inscritos, quer dizer, metade. É. Então vamos ver, ó. Vamos embaralhar de novo, tudo bem? A Simara não está. Perdeu uma bolsa quentinha, galera. Vamos lá. Mais um aqui. Embaralhando outra vez. Vamos embaralhar mais essa. Se não sair, a gente já sorteia de 3 em 3, tá? É possível fazer isso também. Vamos ver. Que coisa lenta. Tá indo. Ué. Passa aqui, meu Deus. Vamos lá. Tem pessoas querendo entrar ainda na reunião, mas aí eu não vou admitir mais. Agora já tá tarde, né? É injusto Eita. com todos que ficaram aqui bonitinho, que acompanharam aí a... Tá dando que problema aqui, meu Deus. Aguarde até que ele volte a responder. Ixi. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou, então, colocar aqui para embaralharmos 3 de uma vez. Tudo bem? Aí eu acho que acelera um pouquinho o nosso processo aqui. Vamos ver. Três aí embaralhados. Sônia Kátia Van Tol, Carmen Lúcia Bogar, Rosiana Romualdo. Algum desses estão aí? É a Kátia, Sônia Kátia Vantol. Uhul, ganhei! Aê, Sônia! Parabéns! A primeira. Sônia, uma pergunta que eu tenho. Parabéns! Parabéns, Sônia! Sônia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é formada, já é graduada? Já. Já? Então você tem como apresentar um comprovante de graduação para assumir a sua bolsa, né? Sim, com certeza. Muito bem, Sônia. Então, estou tomando nota aqui do seu nome, Sônia Kátia Vantol. Está todo mundo aí junto, confirmando que a Sônia é a primeira das contempladas com uma bolsa 100% no MBA na USP. Glória a Deus. Depois que a gente voltar... Só me avisa para onde que eu tenho que mandar a documentação. Ok, perfeito. Eu estou com a lista, com seus contatos, com tudo bonitinho e acabei de tomar nota do seu nome aqui. A hora que nós finalizarmos, eu encaminho para vocês um e-mail com a Sueli copiada e com toda a turma da GRH para acompanharmos juntos esse procedimento, tá? Fazendo a confirmação do sorteio de vocês, apesar que aqui está sendo gravado, né? Já serve como um documento de comprovação.
mas de toda forma nós faremos aí a documentação pelo e-mail da concessão da sua bolsa, tá bom? Carmen Lúcia, Obrigada. Muito legal, Sônia, parabéns, foi a primeira. Então vamos lá, vamos sortear agora outros dois aqui, tá? saíram 2 nomes ali, a Carmen e a Rosiane. Mas elas não se manifestaram, não estão aí, né? Não. Então vamos lá, ó. Vamos para outro sorteio, ok? Vou sortear outros dois. Vamos lá, vamos ver se a gente tem mais um aí. Eu conheço as 2 que foram sorteadas. Que dó. Elas. Ué, enche o saco dela, Sueli, fala, tá vendo? Saiu na hora errada, Ou nem não entrou, participou né? com a gente. Perdeu. Tá indo. Vamos lá, que daqui a pouco vem 2 nomezinhos novos aí. Rufem os tambores. Ansiedade da gente. A gente, como não pode ganhar, então. Vamos lá. Ih, o que deu aqui? Ixi, o site caiu. Não, mas esse aqui é uma propaganda que não é bem-vinda. Esses sites gratuitos de embaralhar, acontece isso, né? Vamos lá, o nosso embaralhador está... Cadê ele aqui? Vamos lá. Ricardo ampliando o suspense. Meu Deus, que coisa! É que esse computador meu aqui... É da USC, Ricardo. Porque é minha carroça velha, pessoal. Travou. Vou embaralhador. Vamos lá. Jesus amado. Gente do céu, que coisa é essa? É porque ele sobe umas propagandas aqui junto. Vamos ver, agora eu acho que vai. Depois eu quero ver quem é a Sônia na hora que eu... Olha lá, parece que está indo agora, vamos ver. O que é isso aqui? Ou é propaganda de novo, meu Deus? Caramba, hein? Meu Deus. Vamos, filho. Quer usar algum outro método? Tipo, sortear um número? É que não tem o número, né? Não, alguém pode falar um número e a gente... Ou, vocês... eu passei no teu WhatsApp, vocês não conseguem subir esse embaralhador aí, não, né? Que eu encaminho a lista. Você consegue, Val? Tá aqui, tá... Tá complicado. Meu Deus, que negócio que não sobe. E eu estou aqui na USCS, a nossa internet está aqui direitinho conectada. Caramba. Ainda bem que você confirmou que o computador é o seu, hein, Ricardo? E não... Então, se eu falar que era da universidade aqui, eu já tinha um negativo, né, Juca? Não, mas... Caramba, que... Não, tá vendo? Tá entrando aqui, na verdade, é uma propaganda do Mercado Livre. Meu Deus do céu. Não, isso aqui não é. Não é aqui na pontinha? É o da ponta, mas ele...
Bom, alguém está te dando sugestões aí. Você está acompanhando? Fecha as abas que não tem a ver. Estou tentando aqui. É que fica um negócio toda hora descendo aqui na minha frente. Aqui, ó. Fechar como se fosse tivesse Fecha aqui. as câmeras também. As câmeras também ocupam muito espaço. Ah, entendi. Também é verdade. Aí voltou, Ricardo. Boa. Vamos lá. Agora vamos ver se a propaganda não entra na frente aqui e a gente consegue embaralhar. Eu fechei todas as outras abas, tá? Só tem essa. Vamos ver. Clicando. Eita, gente. Que triste isso. Não tem isso ali como fazer aí, vocês... É que o meu tá entrarem o meu tá no WhatsApp, né? Eu precisaria entendi. colocar ele para... Tudo bem. Deixa eu ver. Vamos ver. A Sandra está falando se você reiniciar, não sei, sai da página e entra, será que não dá certo? Vamos ver se ele... É que sorteio, né? Aperta F5. Eu tô lendo aqui que o pessoal está escrevendo, tá? Não, tá vendo? Ele tá entrando uma tela de publicidade na frente do embaralhador lá. Então, quando eu tô clicando aqui, ó. Dois, tá vendo? Deixa eu ver se eu fazer o seguinte. Tem essas publicidades aqui que tá atrapalhando. Nós fomos escolher um site gratuito, né? Aí dá nisso. Vamos ver se agora parece que foi o botão mesmo. Tenta aí. Olha lá, agora o sorteio. Aí, 2 nomes novos. Marcelo Sabatini do Sim, Ana Bartini. Estão aí? Demorou e não estão. Não estão. Vamos lá. Agora, mas eu acho que eu resolvi o problema. Eu estou aqui. Ali da... Ana Bartini. Ana Bartini. Opa, Ana! Pera Demorou, lá. mas saiu. Quase a Ana perdeu. Cadê aqui? Ana Bartini. Ana. Eu ganhei. Ana, deixa eu te perguntar também a mesma coisa. Você já é graduada, já tem um título de graduação? Sim, sou formada na casa. Aê, maravilha. Muito bem, então. A luta continua, Sandra. Então, Vamos lá, ainda tem mais um. Ana, então... Ricardo, eu sugiro que você feche a câmera, a sua câmera. Então está confirmado aqui o mesmo procedimento, só colocar o último dos felizardos aqui para a gente. Ricardo, você está aí ainda? Eu não sei se alguém está me ouvindo, eu não sei se caiu a conexão. Eu estou ouvindo. Acho que não sei se o Ricardo, ele não caiu porque ele continuou compartilhando a tela. Pois é. Ele travou tá com... gente. Ricardo? Eu acho que o gato não tá. Apareceu o gato aí, mas o Edson não tá, né, Su? Não. Eu não vi. Também não.
Ele caiu, Sueli? Ricardo? A tela ficou, agora onde ele foi? Rick? Com 99 pessoas, tem gente que vai perder aí. Vai aumentando as chances. Pode sair, galera. Tá perfeito. Fica só você, né, Dilane? Aguentem firme aí, hein? Vale a pena esperar. É. Vale mesmo. Deixa eu escrever para o Ricardo. Estou tentando um contato telefônico com ele, vamos ver. Acontece, né, Joaquim? Pois É é. a primeira... Ele deve estar nervoso, Ricardo. Volta, Ricardo. A pessoa está pensando. Será, Fábio, que foi isto? Eu acho que é golpe do Fábio, ele quer ganhar. Que tensão. Ricardo, tem mais um. Oi. Cadê a Sônia para eu ver quem é? Ela saiu já? Não, tô aqui. Até o fim. Peraí. Tirar uma foto sua, Sônia. Né, Val? Cadê? Cadê a Sônia que eu não tô vendo? Tô aqui. A Kátia? Sônia Kátia. A Sônia Kátia. Parabéns, Sônia. Você quer dar Obrigada. Amei. Olha, alguém aí me ajuda, porque eu estou com o Ricardo na linha e diz ele que ele está online. É? Mas você não aparece. Não aparece. Você não aparece aqui na... Não, a gente não vê e nem escuta ele. A gente Joaquim, não, eu sugiro... A gente não se vê. Joaquim, Pois não. Fala mais. Eu sugiro que ele reconecte. É mais fácil. Né? Que Ô, ele... Ricardo, a sugestão aqui do Marcos é que você reconecte. Me Só se ele sai. parece que o computador dele travou, né? Adeus. Será que ele consegue fazer o sorteio e depois ele, sei lá, registra a tela e passa para alguém? E fala para o Joaquim, o Joaquim retransmite? Eu estou com ele na tela, na linha aqui, ele desconectou e está reconectando. Ó, eu fico imaginando os nervos, porque se fosse eu já estava... Olha, depois, o pessoal que sorteou, por enquanto a gente tem a Ana Bertini e a Sônia Kátia. Vocês podem dar um depoimento para a gente depois? Eu vou pegar o contato de vocês. Sim. Tá bom? Acho que eu anotei o nome de vocês. Olha que legal, pessoal. Nós terminamos a palestra, o dia desacelerados digitalmente, mas assim, ó, com as relações humanas absolutamente conectadas, tá vendo? Sempre tem um motivo para a gente manter essa conexão. E você veja, a gente está com 93 pessoas, né, ainda conectadas. E as chances vão aumentando para quem vai ficando, né?
Boa, alguém colocou aqui, ô Marcos, você se importa de responder mais uma questão enquanto isso? A gente ganha tempo, Vamos né? entreter a turma. Exato, Vamos lá. responde a questão. Eli, você lembra onde parou na questão? Ai, nem lembro na qual parei, tinha umas 20 e poucas questões. Vamos fazer o seguinte, então. Quem é o próximo aí da listagem, fique à vontade, se estiver na sala, faz a pergunta aí. Pode ligar o microfone, dá um sinalzinho aí. O Marcos topou, então vamos em frente. A gente ganha tempo aqui, então, enquanto o Ricardo... Vamos lá. Fala. Vamos lá. Eu não sei, porque as perguntas que estavam escritas, alguém continua aqui ainda ou não? Tá isso, Eli, mas a pessoa pode abrir o microfone. Quem é que não foi respondido ainda? A gente... Pode abrir o microfone. Posso falar? Pode, Sônia, vai lá. Ai, Sônia. Então, ficou. Eu não sei se eu não entendi direito, Marcos, quando você respondeu a questão da produtividade ter aumentado, você chegou a verificar se isso de fato aconteceu lá na empresa também? Porque é um comentário geral, mas, assim, eu não li nada a respeito de dizendo assim, não, efetivamente aumentou a produtividade. As pessoas comentam, mas eu não sei se isso foi mensurado em algum lugar. Lá na sua empresa, Não. isso tem... Não, também não. Talvez se eu fiz essa passagem durante a palestra, eu peço desculpas, talvez tenha sido equivocada. Assim, vamos lá. Alguns segmentos ou algumas atividades, vou pegar a nossa empresa como um exemplo, né? Lá dentro da nossa empresa, a gente não percebeu uma queda da produtividade. Tá? Alguns, eu acho que foi o momento que eu peguei minha equipe como exemplo, né? A minha equipe preferiu e a gente sentiu um aumento da nossa produtividade dado digamos assim, a forma ou a execução do nosso trabalho de uma maneira remota, ela propicia esse aumento de produtividade. A gente tem uma atividade na minha área que é uma atividade de muita concentração, né? Então, a gente tem que pesquisar a tecnologia, a gente tem que pesquisar a demanda do cliente, nós temos que ler documentos imensos, depois a gente tem que entrar e construir preços, produzir propostas técnicas, enfim. É uma atividade de muita concentração, muita concentração. A gente trabalha numa equipe super senior também, vale dizer, a minha equipe é composta inteirinha por gerentes. Então, assim, é uma atividade que requer tempo, dedicação e concentração. Só o fato da gente se deslocar 2 horas, 1 hora e pouco de casa ao trabalho, isso a gente já ganhou muito tempo dentro dessa atividade. Ah, Marcos, e aí vem aquela pergunta que eu tentei responder de alguma maneira. E a qualidade de vida, já que você utiliza todo esse tempo para trabalho? Aí é uma questão de gestão do tempo de cada um, né? Eu acho que no início a gente se perdeu um pouco, a gente foi aceitando uma reunião atrás da outra, foi tomando nosso tempo e agora a gente já passa a gerenciar isso melhor, né? Agora, o tipo de atividade que eu executo, sim, da minha equipe a gente ganhou muito mais produtividade executando remotamente. Já outras equipes não, dependendo da atividade que eles desempenham, né? Isso eu estou falando de uma consultoria tecnológica, que também tem todas as ferramentas para propiciar esse trabalho remoto também, né? Eu tenho relatos de amigos que são C-levels também em grandes companhias. Eu posso dar um relato de uma companhia seguradora, né, multinacional, e que um diretor global, né, de uma que fica num outro país, ele me disse que ele não tinha essa percepção de ganho de produtividade no país de origem, né? Já os executivos aqui no Brasil já têm uma outra percepção, acham que aqui eles ganharam um pouco mais de produtividade. Então,
Por quê? Talvez porque no país de origem eles tenham muito mais facilidade de transporte público, do deslocamento de casa para o trabalho e tal. E aqui a gente sabe as dificuldades que nós enfrentamos, né? A nossa empresa, por exemplo, ela fica em Santo Amaro, a nossa unidade principal aqui em São Paulo, né? Onde a gente deve ter lá, sei lá, quase 3.000 pessoas ficam aqui em Santo Amaro. É um lugar de difícil acesso, né? Eu, por exemplo, eu moro em São Caetano. Então, eu saio de São Caetano e vou a Santo Amaro. É um deslocamento incrível, né? Então, assim, eu, por exemplo, no meu caso particular, eu acho que eu aumentei a minha produtividade e a minha satisfação, né? Porque esse índice ele tem que estar junto também da produtividade, né? Eu acho que isso é importante. Agora, depende muito do ramo de atividade. Depende. Não dá para você ter um índice geral de produtividade. Quando eu trabalhei na Espanha, eu vi um índice, né, que a gente tinha uma produtividade muito baixa, né? Alguns analistas, especialistas no segmento de tecnologia, colocavam o Brasil numa posição pior, né? Me lembro, por exemplo, que a Argentina tinha uma posição melhor do que a gente, a própria Espanha tinha uma posição melhor do que a gente. E eu trabalhei com equipes lá, né? E com equipes distintas. E eu acho que é igual, assim, eu acho que a mesma capacidade que a gente tem lá, a gente tem aqui. Não vejo nenhum tipo de diferença. Mas, evidentemente, que a qualidade de vida interfere. Eu levava 9 minutos da porta da minha casa até o escritório, né? Aqui eu levo 2h30. Então, natural que se compare, talvez, por esses critérios, né? Mas não, eu não vi, eu ouço comentários também, mas eu não sou os do que afirma, aposta que a produtividade é maior ou menor, né? Depende muito. E o Ricardo, gente? Vamos botar aí a hashtag Volta Ricardo. Marcos, você tinha compromisso, né? Você só tinha mais 9 O Ricardo me parece que realmente não consegue, ele não está conseguindo reiniciar a máquina dele. Ele está lá travado. E se a gente jogasse alguns... Eu tenho a lista, Joaquim. E se alguém falasse alguns números e a gente tentasse com isso, o que vocês acham? Pessoal que está ainda... Ninguém consegue abrir esse sorteador e no computador. Está no computador, não. O Valdelin consegue? Você tem, Valdelin? Eu tenho ele no WhatsApp. Posso te mandar, Marcos, ver se você consegue? Porque eu não tentei passar. Eu nem tenho o telefone do Marcos. Como que eu vou mandar? Estou pensando aqui numa forma aqui. O Valdelin tem, não? Eu tenho, abri aqui, mas eu não sei como funciona, gente. Como que... Tem que colocar o nome de todo mundo de novo? Não, tem que estar na lista. O Ricardo, o Valdelin, o que ele queria fazer lá para abrir? Mas a lista não está com a gente. Mas a lista não está com ele. Não, eu tenho a lista, não lá no sorteador. Joaquim, minha sugestão é que a gente faça como a Sueli falou. Alguém fala um número aí aleatório, a gente chama na lista, faz a moda antiga. Pega pela lista... Ricardo, vamos ter que fazer isso a moda antiga, porque... Né? Quem? O Marcos fala o número, né? Isso, perfeito. Fala o número aí, Marcos. Eu vou abrir a lista aqui, peraí um pouco. Isso. Pode falar, Marcos, que eu... Peraí que eu não entendi muito bem a metodologia. Eu falo que número, quantos números são? De 1 a 200. De 1 a 270. De 1 a 270. Você vai falando, eu vou. De 1 a 270? Caramba! Isso. Que coisa! Vamos... Rola a roleta aí na tua cabeça. Não está em ordem alfabética, tá? Está em ordem de... Tá bom, vamos lá. 127.
Compartilha a tela, Sueli. É que eu não posso compartilhar antes, senão vão ver os números, né? Sueli, é? Não compartilha. Vamos ver primeiro quem é a pessoa, depois você compartilha. 127, Jaine Braz. 127. Da USCS, ela não pode. 127 não pode. Vou falar outra. Não pode? Vamos lá. 84. Depois eu compartilho. É Sidlene Aparecida Nunes. Ela é da Wheaton. Sidlene Aparecida Nunes, da Wheaton. Tá aí? Não. Já pode falar uns 3 números aí. Não está. Vamos lá. Não. 27. 27. Isabel Cristina Minoso. Isabel Cristina Minoso. Não tá. Não está. Não está? 18. Edson não está. Já foi sorteado. Já foi sorteado. Número 100. Foi sorteado. Número 100. Número 100. 100. Dione Adriana Marcon, da Eletronor. Não tá. Tá. Pode ser mais rapidinho, porque quem tiver vai... 35. 35. Margarete Santos. Não, pode falar outro. 42. Ivone Lopes. Não está. Tem uma Ivone aqui. Ivone, mas eu não a vi. Ivone Lopes, da referência. Vê se ela escreve aí, porque tem uma Ivone aí online, hein? Tô aqui, sim. Tá, Ivone. Tô aqui. Eita. Eita, nós. Tô aqui. Obrigada. Parabéns, Ivone. Qual é o nome completo dela? Ivone Nice de Oliveira Lopes. Ivone Nice de Oliveira Lopes. Isso. Isso. Qual é o número mesmo que saiu aí? É número... Putz. Qual é o número dela? Peraí, deixa eu olhar aqui que eu fechei. Ai, ai, ai. Alguém falou 35. Eu falei 35, falei 100, já não me lembro mais os números. Mas a gente acha. Eu sei que sou eu. Aliás, só as mulheres foram premiadas, né? A Ivone. Oi? 42, número 42. Número 42. Perfeito. Tá, então ficou a Ivone, a Ana e a Sônia Kátia, né? Isso. Eu tenho curso de graduação, tá? Ok, Ivone. Muito Ok, obrigada, pessoal. meninos. Parabéns. Gente, muito obrigado aí, desculpa pelos transtornos que causamos, mas acabamos que esticamos um pouco mais a nossa aproximação. Então, um grande abraço a todo mundo aqui da nossa parte. Obrigado, Marcos. Obrigado, um abraço para todo mundo. Obrigado, Tchau. participantes. Tchau, Ricardo. Um abraço. Nos vemos em novembro, gente. Tchau, Sueli. Depois a gente se fala. Tchau, Valdini. Obrigado. Tá bom. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado a todos. Esperando até agora. O Ricardo está me perguntando aqui, mas depois eu respondo para ele. Só tá eu e você, Val? E o Adilson? Oi? E eu tô saindo. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Pessoal, tem 33 participantes ainda aqui no controle aqui. Estão saindo? Não, pode. Bom.
Tá liberado, gente. Muito obrigado. Até breve. Obrigado, Val. Parabéns, parabéns. Parabéns a todos. Obrigado. Oi, Adilson. Tchau, Su. Obrigado. Parabéns, hein? Entre em contato com essas 3 pessoas para tirar alguma foto, alguma coisa. Eu te ligo para te explicar o que eu pensei. Eu já te ligo, tá bom? Tá bom. Beijo, Falou. tchau. Parabéns, valeu. Boa noite. Tchau. Tchau, Sueli. Tchau. Vou comer alguma coisa agora. Até mais. Tchau, tchau. Nossa, hoje fomos até quase 10 horas, hein? Tchau. Beijo. Tchau.